Salve, salve, galera do podcast Sobre Tudo. Hoje estamos com um convidado muito especial, um cara show de bola, nota 10. E, para minha sorte, é um grande amigo meu aí das antigas, que compactou com grandes conhecimentos, assuntos, e a gente vai trocar essa ideia aí hoje. O nosso convidado é o Anderson. E aí, Anderson, beleza, mano? Ô, beleza, Matheus. Beleza, Ecker. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por Eu que estar aqui, agradeço. né, nesse canal, nesse podcast, né, sobre tudo, onde a gente vai discutir aí sobre várias ideias, várias trocas de informações, onde eu possa estar podendo agregar um pouquinho de valor aí nesse meio tempo. E mais uma vez, muito obrigado aí. A gente já se conhece há um bom tempo, né? E as nossas Sim, ideias sempre se uniu, sempre se compactou, né? Então, é isso sim, aí. sim. Vamos dar início a esse podcast incrível aí. Show de bola. Que nem a gente falou, né? Que a gente se conhece das antigas. Você era daqui de Carazinho, né? Você foi embora, você vive em Três Coroas, né? É o E nome da em cidade? Três Coroas. Três Coroas é um lugar interessante, né, cara? Tem um Uhum, templo budista é sensacional aí, né? Próximo muito a, massa. a Gramado e Canela. E Isso. eu queria que você começasse um pouco falando de ti, mano. Tipo, antes da gente chegar no seu trabalho, nos seus projetos, Uhum, mas se pudesse falar de ti assim, um resumo da tua vida, da tua história, show de bola. do teu passado, como que você chegou a como você está agora, se você se via lá atrás, como a pessoa que você se tornou hoje. Porque Bora eu, lá eu então. acredito que essa nossa conversa de hoje vai ser muito sobre autoconhecimento, porque foi uma coisa assim que eu aprendi muito contigo e com muito dos nossos amigos, assim, sabe? Foi aquela Uhum. parada do autoconhecimento, assim, que ajudou bastante gente, né, da nossa galera. Com certeza. O início de tudo isso, né? Como tu falou ali, o autoconhecimento aconteceu foi praticamente um acaso, né? Foi um acaso que despertou uma curiosidade em mim. Mas antes de eu começar tudo isso, eu vou contar como foi minha vida e tudo mais. Morei aí em Carazinho, né? Foi até os meus 20 anos de idade. Morei aí Uhum. em Carazinho e depois de uma história trágica que aconteceu com meu pai, né? Eu tive que me mudar de Carazinho. Tive que me mudar de Carazinho e foi como se fosse assim sair da minha zona de conforto, né? Foi muito, cara, foi muito confortável, porque onde eu tava em Carazinho eu conhecia muitas pessoas, tinha muitos amigos, tinha minha família toda perto, né? E quando eu vim morar para Três Coroas, eu conhecia praticamente ninguém. Tinha, tipo, o meu primo e um outro amigo meu que era, tipo, era meio afastado, né? Uhum. E vim morar em Três Coroas em 2013. Então, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma cidade diferente, uma cidade pequena. Carazinho é grande, né? E Três Coroas é pequeno, tem 25 mil habitantes. Eu pensei, cara, que eu tô fazendo aqui, né, velho? Pensei comigo, que porra de cidade é essa, né, velho? Já chegou tomando um susto, né? Tipo, aí em Carazinho é tudo plano, né? Quando eu cheguei aqui, cara, eu olhava pra um lado era morro, olhava pra outro era morro. Eu pensei, meu Deus do céu, cara. Mas enfim, como tudo na vida, a gente deve sair da zona de conforto, deve procurar formas de poder se conectar com as pessoas, né? E se adaptar Aí, também, né? se adaptar, isso mesmo, ser um camaleão, digamos assim, né? Uhum. Aí, beleza. Esse meu amigo das antigas, ele me apresentou um amigo, né? Me apresentou um amigo e aí ele bem assim, cara, é o seguinte, eu vou te apresentar um amigo e foi desse amigo que ele me apresentou que desbloqueou, tipo, cara, muitas pessoas, muitas pessoas. O que é o networking, né?
o que é o network, saber se conectar com as pessoas. Sim. E foi através desse amigo, ele me apresentou um outro amigo, que era dono de uma pizzaria. E esse dono da pizzaria me apresentou para um outro amigo. E esse outro amigo foi me apresentando, cara, e aí virou uma bola de neve. Hoje eu tenho um network incrível aqui nessa cidade. Vai fazer 7 anos que eu tô morando aqui. E a minha trajetória no autoconhecimento foi lá em 2014. 2014 para 2015. O primeiro livro que eu li de autoconhecimento e sobre a lei da atração e tudo mais foi O Segredo, né? Foi esse livro que até tem uma história incrível nesse livro aí, cara. Um amigo meu me disse assim, cara, tu precisa ler esse livro. E eu bem assim, tá, meu, mané ler livro, falei pra ele, não... Na época, né? 2014 na época, você falou? Em 2014, tipo, Cara, pô... só um adendo assim, tipo, não, eu sei que não se relaciona, mas é meio que curioso. Mas em 2014 foi o ano que eu também li O Segredo. Caraca, velho. Eu li O Segredo e O Poder, que é a continuação, né? Sim, a Foi em continuação. 2014. Olha que legal, mas Que pode massa, continuar. velho. Que massa. Olha só como é incrível, né? E Uhum. aí em 2014, tá, beleza, ele me falou bem assim, cara, tu precisa conhecer esse livro, que é O Segredo, o Poder da Mente, né? Lei da atração e tal, que esse cara me chamou a atenção e fiquei curioso. Pensei, tá, beleza, vou ler, né? Sim. Mas eu com aquele pensamento, vou ler o caramba, né? Pensei comigo. Aí, cara, só que ao mesmo tempo me despertou aquela curiosidade de ler mesmo. Daí eu pensei, cara, eu vou de atrás desse livro. Eu fui comprar o livro na livraria. Cara, demorava uns Aham. 20 dias para chegar esse livro. 20 dias. Deu, tá, beleza, comprei o livro. Só que no momento que eu tava esperando esse livro chegar em casa, uma outra pessoa chegou até mim e me emprestou esse livro, velho. Tu acredita? Ah, aham. Eu Você já atraí teve o esse livro. network aí, você já traiu o livro antes de chegar a Uhum. você. Antes de chegar em mim, cara. Então, quando chegou o livro, eu tava com os 2 livros, tipo, o dois segredos, né? E Uhum. eu pensei, caraca, velho, que foda isso. Aí, antes mesmo de ler o livro, eu comprei um outro livro, que era A Magia, que dizia que também era sobre a lei da gratidão e tudo mais. Mas eu comecei a ler O Segredo. E quando eu li aquele livro, velho, meu Deus do céu, minha cabeça explodiu. Eu pensei, meu Deus, cara, o que tem nesse livro aí, cara? Aí eu saía na rua, e quando eu saía, tipo, eu tentava controlar meu pensamento, né? Tipo, tudo que tu pensa, tá atrás. Era assim antes, na época, né? Sim. Pensava assim, pô, quando eu pensava uma coisa, parecia que a pessoa que tava perto de mim falava sobre aquele assunto que eu tava pensando. Eu, caraca, velho, isso funciona, pensei comigo. Tá, beleza. Aí eu comecei a procurar mais sobre isso. Pensei, cara, tem mais coisa ainda. Tem mais coisa ainda. Não é só isso. Não é só a lei da atração, né? Não é só sobre a lei da atração, pensei comigo. Tem mais coisa ainda aí. Aí que começou a ser interessante. Eu pensei, cara, vou começar a estudar mais sobre esse assunto. Eu me interessei, fiquei curioso, me interessei, queria mesmo, de fato, aprender mais. Uhum. Foi aí que eu comecei a procurar sobre as leis do universo, né? Sobre as leis herméticas, sobre o poder do subconsciente, sobre o poder cósmico da mente. Foi aí que eu comecei a estudar de fato, de verdade. Uhum. Eu fiz cursos também, enfim, depois eu vou contar sobre essa trajetória toda. Cara, o mais interessante de tudo isso, que o poder da lei da atração, ele é um poder secundário. Depois que eu fui aprender isso, porque o primeiro é a lei da vibração. Então a lei da atração é o segundo. Se o cara Sim. vibra, se o cara sente de verdade, tipo, o sentimento, a emoção, né, a gratidão, o amor, enfim, a abundância, o cara tá sentindo isso e é isso que o cara vai atrair.
entendeu? Não é tipo, pensar na coisa, mas vibrar em outra. Tu deve estar em coerência, teu pensamento com teu sentimento. Se tu não tiver em coerência, o que manda mais forte é o sentimento, né? Já foi Sim, com comprovado certeza. cientificamente isso. Tu pensar em Porque algo positivamente, mas na sua vida você agir de forma negativamente. Aí tu nunca vai entender, tipo, porra, mas por que que tá sempre acontecendo as coisas erradas comigo? Se eu tento pensar positivo, se eu tento ser otimista, se eu acredito no meu sonho, mas aí você vai lá e faz o contrário do que você pensa, né? As é ações exatamente também. As ações são os que movem a vibração, né? isso. Tipo, o que tipo assim, o que tu falou também é mais baseado na atitude. O que é Sim, atitude? A atitude é estar alinhado. Estar alinhado pensamento, sentimento e ação. Se tu tem um pensamento de, tipo assim, pô, de boa vontade, de felicidade, de gratidão, o teu sentimento ele vai ter que estar alinhado a esse pensamento. Deve estar alinhado com isso. Se não tiver alinhado, não vai estar em coerência e tu vai estar colhendo um resultado que tu não queria depois, entendeu? sim. Então, como diz a lei de Newton, né? Cada ação tem uma reação. Você se aprofundou em vários estudos, mas qualquer pessoa consegue, né? Não precisa tu Qualquer ser uma. um gênio e entender leis da física, tu não precisa ser um físico, tu não precisa ser nada. Às vezes tá tudo ali na tua cara, tá dentro de ti, né? Porque se tu ouvir uma música e captar, quando vê, porra, tu já entendeu muita coisa que o cara quer te passar, É né? exatamente isso. E muito E das músicas a gente pega, tipo, a gente escuta, 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 e a gente acaba compreendendo, e, cara, isso o cara leva pra vida, né? sim, com certeza. Um exemplo, na minha infância, quando eu conheci Racionais, eu rejeitei na minha infância. Mas porque na minha infância eu não vivi o que os caras viviam, né? Eu Uhum, não sou da periferia de São Paulo, eu não enfrentava o mesmo problema social que os caras dos Racionais enfrentavam, né? Porque, tipo, né, nós somos de Carazinho, uma sim. cidade de 60 mil habitantes e, tipo, o nosso problema social talvez era não ter a mesma grana que o filhinho do granjeiro tinha. É, Mas a gente não enfrentava, tipo, sérios problemas, assim, de pobreza. Então, muita coisa, assim, do Racionais, quando eu ouvi quando eu era criança, eu não consegui captar e eu não consegui gostar muito. E daí eu fui, assim, a minha infância, assim, pra pré-adolescência, eu comecei ouvindo rock, comecei ouvindo reggae, umas coisas mais de boa, assim. Só que quando eu absorvi o Racionais, foi quando eu saí de casa com 17 anos, e daí eu tava passando perrengue. Aí, é, quando o cara. É como você contou, com 20 anos você saiu da sua zona de conforto, foi para outra cidade, aconteceu a mesma coisa comigo com 17, quando eu fui morar na praia. E quando eu cheguei na praia, meu Deus, eu não sei como é que eu sobrevivi. Porque eu passei por vários perrengues, só que naquela época a música do Racionais caiu até mim. Eu lembro que eu não tinha nem internet para baixar a música ou para ouvir no YouTube, e um cara tinha um pendrive lotado de música e, e eu peguei um notebook emprestado, peguei o pendrive do cara, botei meu celular no notebook junto com o pendrive, passei a maioria das músicas, mas não sabia que música era, só passei tudo, pensei, essas aqui vão ser as que eu vou ouvir no dia a dia. E quando uhum. chegou a playlist do Racionais, eu ouvi tudo, todo dia, cara, pra mim caía como uma luva. Mesmo não tendo os mesmos problemas sociais, claro, que os caras lá tinham nos anos 90, início dos anos 2000, mas eu conseguia compreender o que os caras estavam passando, porque eu tava também enfrentando uma dificuldade que eu passei lá, porque eu saí de casa com 17 anos achando que, ah, vou pra praia ganhar dinheiro, vou vou fazer minha carreira, mas não sei do que lá, porque eu só tinha 17 anos, não era nem de maior. Vou trabalhar na praia, vou conseguir grana, porque eu vejo todo mundo ir pra praia e se dá bem, por que que eu não vou me dar? Mas
o meu aprendizado foi justamente ir sem saber o que eu queria, né? Tipo, eu não tinha nenhum estudo, eu não tinha nenhum emprego certo, eu não tinha nenhum lugar para ficar, não tinha nenhum parente para me estabilizar. Cheguei lá e pum, encarei a cidade. Até por isso que eu tive que voltar, né, depois. Achei que Que eu ia ganhar praia tu dinheiro tava? e sair dela devendo. Eu fui primeiro para Capão e depois eu subi para Santa Catarina. Fui primeiro para Capão Massa, da Canoa, aí dei um rolê curto em Floripa. Aí massa, voltei cara. pra. Que Ah, daí, tri. tipo, os perrengues que eu passei, né, mano? Tipo, como eu não tinha estudo nem nada, eu acabei o ensino médio e fui embora. Uhum. Então, eu tive que trabalhar de garçom, tive que trabalhar de vendedor, tive que trabalhar em feira. Ah, tive que enfrentar, né? De algum jeito eu tinha que ter dinheiro pra comer e pra Experiência. me manter. Experiência. Experiência de vida, né? É, com certeza. E isso Massa. que você falou antes, mano, tipo, do passado e de fazer o work com as pessoas, Uhum. isso me lembrou a época que eu te conheci. Porque essa parte, a época que, tipo, a gente não teve uma infância junto, né? A gente não era do mesmo Não. bairro, a gente não estudou junto e a gente É. não era da mesma galera. Então eu fui embora em 2012 e voltei em 2013. Aí em 2013 você foi embora e a gente ainda não Aham. se conhecia. Só que a gente se conheceu em 2014 quando eu voltei e quando você veio visitar a galera daqui. Aí Verdade, cara. e daí nós éramos amigos do. Nós tínhamos amigos em comum. Aí foi aí que eu e tu se conhecemos. E daí quando a gente se conheceu, era o mesmo papo que tu pegou É. lá da Cidade Nova, que você foi, de Três Coroas, e Uhum. o papo que eu aprendi na praia também. De energia, de meditação, Ah, verdade, de. cara. E daí por isso que a gente se deu muito bem desde a Que da época que a massa. gente se conheceu, porque a gente já trocava as mesmas ideias. Que E olha só massa. que Ah, é massa. E daí, verdade, né? tipo, 7 anos depois, estamos aí fazendo um podcast para falar desses assuntos. Que massa, cara. E Muito foda. que louco, cara. A- essa parte do network foi tri, porque eu entrei no grupo lá dos guri, né? Foi ó, Aham. só os trutos, acho, né? Aham. Eu nem sei se existe ainda esse grupo. E foi através desse grupo que, pô, nossa, eu tive um baita network também lá dentro, né? Galera lá, nossa, gente boa. E era totalmente diferente. Olha só como é as coisas, cara. Era totalmente diferente da galera onde eu morava, né? Porque onde eu morava, a galera era meio, mais que periferia, né? Queriam, tipo, um rolo e tal. Sim. E só que eu pensava já um pouquinho diferente, cara. Eu pensava um pouquinho diferente. Eu pensava um pouquinho mais a, além do que eles. Uhum. E foi depois que eu vim embora, né, para Três Coroas que eu comecei a mudar meu pensamento e mudar toda a minha maneira de me comunicar, de me vestir, das pessoas também ao meu redor, né? E foi aonde que eu entrei lá no grupo, né? Eu já conheci os guri, mas daí foi mais tri ainda que daí nossas ideias se juntaram mais ainda, né, cara? Que a gente teve uma troca de ideia, uma troca de energia mais bacana. Isso foi Sim, sim. muito O tri, grupo cara. que Foi nós tinha muito era, massa. era mais pra frente também, né? Por mais Uhum. que a maioria gostava de um tendel, da festa, sempre tinha, além disso, né? Tinha sempre uns papos, sabe? Eu lembro que não era um grupo que só marcava festa e só marcava janta, ou que só falava bobagem, ou que só mandava bobagem. A gente tinha um grupo assim que falava de tudo, né? Tinha hora pra tudo. Se tinha É. alguém passando um perrengue, a gente trocava ideia com todo mundo ali. Era um grupo assim que realmente todo mundo se ajudava. Só que, tipo, né, todo mundo foi crescendo, posso te dizer isso, todo mundo foi Sim. crescendo e evoluindo e cada um foi para um canto, né? A gente procurar a galera, tipo, com certeza a maioria nem tá mais nem aqui na nossa região, né? Tipo, a maioria vazou. Boa, verdade. Olha Olha aí aí quem o é que tá Cauê. entrando aí. Olha. Ô, Eita, gurizada! E Cauê. E aí, aí? Cauezão, chegou a tempo, hein, chegou cedão, achei que ia chegar umas 8h30. Pois é, chegou a tempo. Então, Anderson, como nós estava falando sobre, você mencionou todo esse conhecimento que você foi atrás. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua caminhada,
claro, você já me contou aí que a sua motivação foi através de um livro, você já tinha essas ideias interessantes que você já pensava um pouco diferente dos seus amigos de infância, aí você conheceu outras pessoas que já pensavam parecido com você, então já ajudou bastante, né? E o que eu acho muito massa da tua história é que tu poderia ter seguido esse caminho obscuro e contrário por até por revolta, né, mano? Porque tu passou por esse problema que aconteceu na sua família, então você poderia ter se revoltado com o mundo e com o sistema, né? E poderia Sim, ter ido pro caminho ruim. Porque assim, na nossa vida eu enxergo que, claro, existe a dualidade que a gente tem o bem e o mal, mas eu acho que no nosso país eu acho que não existe entre 10 caminhos 5 bons e 5 ruins. Eu acho que ainda no nosso país, por tudo que nós estamos vivendo e enfrentando e vendo toda a merda que acontece, ainda eu acho que são acho que uns 8 caminhos ruins e uns 2 bons. E eu fico muito feliz de ver que, tipo, com todos esses anos, com todo esse perrengue que tu passou, tu ainda conseguiu pegar um desses dois caminhos bons, ou ambos os dois caminhos bons, que eu citei de exemplo, e ter chegado na vida que tu tá agora, sabe? Porque, tipo, enfim, poderia ter sido uma outra história, né? A gente podia estar falando de uma outra história que tu viveu, né? mas a gente tá agora vai falar de assuntos assim que não é todo mundo que encara, né? Com certeza. Cara, como tu mencionou ali antes, Matheus, e eu poderia, com certeza, ter abraçado a causa, né, de ficar em Carazinho e ter enfrentado todo esse inferno que ia ser para minha família e para mim também, né? Poderia, Sim, cara, poderia. Eu tinha tudo para mim poder fazer isso. Tinha tudo, 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 tudo. E foi uma decisão que eu tomei, onde eu pensei, cara, eu vou contar isso para vocês, tá? Foi onde eu vi no caixão, assim, do meu pai, ele lá, né? E quando eu olhei para ele, cara, foi assim uma coisa que foi surreal, velho. Foi surreal. Quando eu olhei para ele, cara, uma lágrima no olho dele caiu. Nossa, cara, caraca, nossa, Ele caraca. morto, foda. velho. Ele morto. Aham. Uhum. Cara, foi assim, ó, eu até me arrepio, tá ligado? Quando eu olhei assim pra ele, caiu uma lágrima, eu chamei meu irmão, falei, olha ali, mano. Ele falou que olha ali, ó. E quando eu olhei assim, cara, eu falei assim, cara, eu largo essa vida, porque, cara, em Carazinho eu era traficante, entendeu, velho? Era traficante, Sim, tinha tudo que era arma, tinha colete, tinha tudo, tudo, tudo. E foi aonde eu olhei pra ele, cara, eu falei, cara, não é isso que eu quero. E essa foi a sim, decisão que eu tomei. Disse assim, velho, a partir de hoje, eu vou embora de Carazinho e vou fazer alguma coisa. Eu só não quero mais essa vida. E, cara, a hora que eu saí de Carazinho, parece que foi Deus, que foi o universo, enfim, que me botou uma luz na minha vida. Eu falei, cara, o que tu quer da tua vida nasceu com de novo, 100 anos? né? Nasci de novo, com certeza. Saí da minha zona de conforto, né? Foi desconfortável para mim, né? E quando eu cheguei aqui, eu comecei a pensar sobre realmente o que eu queria da minha vida. Eu pensei, cara, Anderson, o que tu quer da tua vida? Eu comecei a me questionar, o que tu quer, cara? E tá, beleza, curtir a vida, tá, então vamos curtir a vida. Eu comecei a ir pra festa, né? Ir pra festa, ir pra rave e tudo mais. Beleza, passou esse tempo aí de curtir festa. Aí eu comecei a estudar de verdade. Agora eu pensei assim, cara, agora Anderson, o que tu quer pra vida? Agora é o Anderson que quer agregar na vida, que é, tipo, semear, né? Quer semear, quer passar o conhecimento para frente. Esse é o Anderson que está aqui agora e que vai continuar É pro isso resto da aí. vida. E falando tudo isso, né, cara, falando tudo isso que hoje eu me vejo totalmente diferente do Anderson que era em Carazinho ou do Anderson que era 5 anos atrás. E cara, eu consigo passar assim, uma visão, passar um
uma mentalidade para as pessoas, eu estou conseguindo fazer isso, né? Através de mentorias, através de trocas de ideias, e tá sendo incrível, cara, tá sendo incrível. Mas essa trajetória começou lá em 2014, né? Para 2015, através de um livro, em 2016 para 2017 eu comecei a ler, mas eu não dei tanta continuidade. 2018 eu fiz um curso presencial, foi com o Felipe Marques, foi 4 dias de curso presencial, foi um curso bem intensivo, onde eu aprendi muitas coisas lá, foi incrível. Enfrentei a morte de frente, olhei para ela e eu decidi que não, cara, que a morte é só um estado mental. Daí eu fui mais para cima. Eu fiz um outro curso, fui para São Paulo, fiz um outro curso com o Felipe Marques, foi de desenvolvimento pessoal, né? Com espiritualidade, desenvolvimento pessoal com espiritualidade e yoga, massa, cara. Massa, foi 3 dias. 4 dias, aliás. Foi aqui em... Massa, né? Foi aqui em Viamão, e depois a gente fez tipo a gente foi lá para Bento Gonçalves fazer um desafio lá de pular de bungee jump e tudo mais, para desafiar mesmo, né, a morte e tudo mais, porque eu tinha medo de altura, entendeu? E depois que eu pulei lá, cara, eu vi assim, eu sou invencível, consegui ultrapassar meu limite, sair de novo da zona de conforto. E o cara que estava dando lá a aula de espiritualidade, que era o Cris, o cara, ele ficou tipo uns 5 anos, de 5 a 10 anos, estudando sobre budismo, ele até tipo meio que virou Buda, entendeu? Ele ficou quase 2 meses sem comer, só se alimentando de água e de sol, cara. O cara, nossa, o cara é incrível. E, nossa, ele deu várias dicas lá para nós e foi bem intensivo o que ele fez lá. Ele até viveu junto com os índios uma vez também. Ele aprendeu bastante com os índios também, né? Mais parte xamanismo daí. E em São Paulo eu fiz um curso sobre mentalidade, né? Sobre mentalidade e quebrar os paradigmas que eu tinha. E eu fiz um mastermind também, né? Que foi o ano passado, do Napoleão Hill. Mastermind Lince. Que foi, cara, foi uns 4 meses. E de lá pra cá, daí eu não parei mais de estudar, né, cara? Sobre livros de Napoleão Hill, sobre mentalidade, né? Estudo todos os dias com o Bob Proctor, que é um cara aí que estudou com um mentor foi mentorado do Napoleão Hill, que foi Earl Nightingale, né? Então eu estudo quase todos os dias, cara, que legal, com o Bob Proctor. Para mim entender a mente, cara. Para mim entender a mente. Sim. O que é a mente, né? Então tudo começa aqui dentro primeiro para depois se manifestar isso é muito legal, fora. cara, porque a gente pode fazer uma ponte para os meus conhecimentos também da lei do mentalismo do hermetismo, né? Que é basicamente isso que tu falou e, cara, isso é incrível assim como os assuntos conversam entre si, né, amigão? Sem dúvida, Cauê. Cara, e é tudo interligado, né? Porque se o cara não viver dentro da lei, porque as leis, né? As leis que regem o universo, se a gente não viver dentro delas, como elas mandam, porque a gente não tem poder de modificar elas. A gente não tem poder nenhum de modificar elas, porque elas são feitas pelo universo. Claro. E o universo é o todo, né? E a gente tem poder de poder entrar em frequência com ela, de estar junto com ela. Porque assim a gente vai poder prosperar, poder ser abundante, ser a pessoa que a gente sempre quis, né? Se a gente não viver dela, cara... É muito foda. Isso que você falou, eu acho muito interessante. Serve até como uma dica, né, para quem estiver ouvindo, porque você, como que eu posso explicar?
Você contou antes para mim que você tinha até essa preguiça de ler, porque não era o teu hábito, né? Você veio de uma outra vivência que não habituava com livros, mas quando você sentiu o poder na prática, com certeza, se eu te perguntar agora quantos livros você lê por ano, vai ser o triplo, quádruplo, quíntuplo do que você lia no passado. Porque daí, para você, depois que tu passou pela prática, só a prática da leitura ali é muito mais fácil do que era antigamente. Porque eu sei que para mim também funciona isso. Eu era bem preguiçoso para leitura, eu comprava bastante livro e ficava empilhado. Não que agora, tipo, eu tenha tanto tempo para ficar lendo assim um livro por mês, mas se eu quero realmente ler o que tem naquele livro lá, eu vou lá e leio. Nem que eu fique isolado umas semanas, mas eu vou ler aquele livro. Porque daí eu tenho essa capacidade de concentrar o meu foco naquilo. E eu acho que isso aí você aprendeu bastante, né, Anderson? Com certeza. O que tu falou, né? E antigamente eu não tinha nenhum hábito de ler livro. Nem tinha, cara. Capaz, ler livro pra mim era loucura. Achava que esses caras que lê livro aí são mané trouxa. Achava isso, entendeu? Tipo, aqui eu vou estar lendo livro, velho. Sai fora. E depois que eu vi que o impacto que faz na vida da gente um livro, né? É grandioso, cara. Eu sempre falo para as pessoas e para meus amigos e até para minha família que foi o hábito, eu acho que o principal hábito que fez eu mudar, né? Foi a leitura de livro. Foi a leitura de livro, foi depois a meditação e tudo mais, né? Mas o principal foi a leitura de livro, porque foi aonde eu consegui mudar a minha mentalidade, foi aonde que eu consegui surgir insights para mim poder fazer coisas que eu não fazia antes. Eu consegui expandir a caixa, digamos assim, né? Sim. E através do livro também que tu consegue as experiências por si próprio, né? Onde você bota em xeque a sabedoria e tudo mais, e até o senso crítico sobre as coisas que você está lendo e que tu vai projetar na vida e afins. É quase exclusivamente por experiências que tu tem conhecendo a sabedoria, né? E a maioria da sabedoria bruta que tu consegue moldar ela para a tua própria existência está em livros, né, Anderson? Com certeza, isso é verdade. Porque um livro, se tu for ver, a mentalidade do cara que escreveu tá ali dentro do livro, né? Então tu só vai resgatar, tu vai tipo pegar a mentalidade que ele escreveu e tu vai colocar dentro da tua. Sem falar que são dois universos diferentes, né? É o universo da pessoa que escreveu o livro e o universo da pessoa que vai absorver o livro da forma dela. Por isso que, tipo, dependendo dos livros, né? Tipo, não tô, né? Não contos de fábula que o cara foi lá, contou uma história e beleza. Mas eu digo esses mais de leis da natureza, hermético e tudo mais, assim, tipo, ele tá te dizendo o que ele sabe, o conhecimento dele, mas pode ser que você não vá compreender 100% o conhecimento do cara, porque o cara ele conhece muita coisa e você leu só um livro dele. Tipo, por exemplo, o Napoleão Hill. Eu tenho um livro dele aqui que é A Lei do Triunfo. E esse livro é muito foda. E se não me engano, cara, esse livro aí eu acho que ele é bem antigo, né? Esse livro é dos anos 10, 20 ou 30, não lembro de cabeça. Mas antes a gente falou que o teu primeiro livro, a tua iniciação foi O Segredo. E se não me engano, ele está envolvido no manuscrito do Segredo, né? Isso mesmo. Uhum. Eu sabia um pouco desse cara aí. Cara, aí tu imagina, tipo, o tanto de conhecimento que esse cara tem e o quanto que ele tem para passar em um livro só e a experiência que a pessoa que vai ler, no caso nós e outras pessoas, vão em absorver o livro dessa pessoa. Pegando o gancho ali que tu falou sobre o Napoleão Hill, das leis do triunfo, imagina, o cara ele demorou 25 anos para poder fazer esse livro, né? Baseado em pesquisas e baseado em pessoas, então passou mais de 20 mil pessoas por ele. E na prática, né? Na prática. Quando eu terminei de ler, eu entendi que
é mais um livro de pesquisa, né? Porque ele não pôde se basear só na vida dele, e sem falar que, tipo, ele não podia chegar lá em tal parte da vida dele e falar, ó, a ideia pro triunfo é essa porque eu pratiquei e aconteceu isso comigo. Senão ia ser só mais um desses milhões de charlatões que existem aí que ficam vendendo o produto, mas não entrega a vida dele, né? Que é o que mais tem. Mas aí que tá a grande questão de que o cara, fazendo isso, ele acaba se tornando um case de sucesso, porque ele tá vendendo uma ideia. Então, cara, é muito relativo também a gente for ficar falando sobre isso, sabe? Exatamente, cara. Quando tu vê, tá, tem 5, 6 trouxas que viraram fã dele, cara, mas ele tem 5, 6 trouxas fã, entendeu? E a ideia nada mais é que um Exato. ato de riqueza, né? Se ele Sim. souber vender a ideia dele, Se funciona ou cara, não, tá já bem. era. é outros 500. É outros 500. Sim, sim. Anderson, eu queria que você falasse um pouco agora da sua prática na meditação. Como que você chegou nesse conhecimento de meditar? Eu sei que você é um cara que medita todos os dias. E como que você chegou a esse conhecimento e como que você conseguiu meditar? Meio que eu queria que você explicasse isso meio que para quem está ouvindo e gostaria de entender a prática da meditação, porque assim, eu particularmente eu levei bastante tempo para entender, Pra entender. porque assim, eu me desconcentrava muito fácil. Uhum. Por mais que eu tivesse em um lugar que em silêncio, calmo, ou na natureza, eu me distraía não com o externo, mas sim com o interno. A minha cabeça, dentro da minha cabeça que me fazia eu me distrair. E aí eu fui aprender a meditar quando eu aprendi que eu tinha que me concentrar só na minha respiração. É. Aí quando eu aprendi a focar na minha respiração, eu não conseguia pensar em mais nada. E aí quando eu vi, pum, eu já estava meditando. E aí eu queria que tu compartilhasse aí como que foi o teu Foi, insight para meditação. foi bem Depois o Cauê curioso. também. Uhum, foi bem curioso a parte de eu aprender, né, cara? Também foi curioso, porque eu queria saber o que era meditação. Eu achava que meditar eu ia levitar, velho. Eu achava, nossa, eu vou meditar aqui, eu vou começar a levitar. E eu tinha isso na minha cabeça, olha a fantasia que eu tinha, né? Cara, eu comecei a buscar mais a fundo, né? E eu comecei a pesquisar, como medita, né? E como faz para meditar e o que é meditação. E eu comecei a meditar, cara, e foi basicamente igual a você, Matheus. Eu sentava para meditar e eu ficava ali parado, cara, parado assim, estaqueado. Quando eu começava a respirar, velho, e puxar a respiração e tal, eu focava um pouco na respiração, mas vinha aquele turbilhão de pensamento, velho. Mas tá louco, e eu já saía do meu foco, eu já perdi o foco e já não conseguia mais meditar. Aí eu comecei a observar, cara. Aí eu vi um vídeo, o cara falou, velho, seguinte, tu quer meditar? Acho que foi até do Felipe Marques, ele disse, do livro também, O Poder do Agora. Ele disse, cara, para meditar, tu deve concentrar em uma coisa só, é a tua respiração, né? Como assim? Puxar o teu ar pelo nariz, segurar, né? Segurar ele um pouco pelo abdômen, né? Pelo diafragma e depois soltar pela boca. Nossa, é tão simples assim? É tão simples. Beleza, eu fui lá e comecei a meditar, né, cara? Aí eu sentei e comecei a observar minha respiração. Eu puxava o ar pelo nariz, puxava o ar, segurava até 2, né? E soltava o ar contando até 1. Daí puxava o ar contando até 2, segurava até 4 e sempre dobrando o segurar, né? Segurava Sim. até 5, dobrava para segurar, que segurava até 10 e soltava no 5. E fui fazendo isso, esse ciclo, cara. E eu comecei a botar tempo daí, né? Tipo, vou começar a botar um tempo ali para mim poder monitorar meu tempo e minha respiração daí, né? Minha meditação.
Aí tá, beleza, eu comecei a fazer esse ciclo, né? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Aí eu modifiquei, cara, eu modifiquei a minha parte de meditação. Agora o que que eu faço? Eu faço esse ciclo de segurar o ar, né? De puxar pelo nariz, segurar o ar e soltar o ar. Faço por 4 minutos. E são uma sessão de 4 minutos em 3 sessões. Né? Aí faço depois mais 4 minutos. Esses outros 4 minutos eu pratico meditação com gratidão. Tipo, eu começo a enviar energia para as pessoas. Tipo, para minha família, para meus amigos, para os médicos, para o Brasil todo. Começo a enviar essa energia, saindo a energia de mim. Começo a enviar, imaginando fazendo isso, né? E eu imagino dando um abraço na minha avó, dando um abraço na minha mãe, dando um abraço no meu irmão e agradecendo eles. Quando bate o sino ali, no próximo, tipo, para completar os outros 4 minutos, eu começo a agradecer pelo aquilo que eu ainda não tenho. Sacou? Porque eu tô numa elevação de energia muito alta, de gratidão, e uma energia tão alta de recebimento, porque eu já dei, e depois eu começo a agradecer pelo aquilo que eu ainda não tenho, porque primeiro tá na mente, né? E tu que tu agradecer em oração, tem como receber, tá? Isso é bíblico, né? Eu começo a agradecer, cara. Eu começo a agradecer pelo aquilo que eu ainda não tenho. E é incrível, velho. É incrível. Essa é a minha prática de gratidão hoje. Né? Então Muito massa, muito boa. É respiração primeiro, depois a gratidão, né? Eu já faço também o caderno da gratidão primeiro também, né? Mas depois junto com a meditação também pratico a gratidão e depois eu pratico, né, a lei da visualização, digamos assim, né? Visualizar aquilo que tu ainda não tem. Entendi. Essa lei da visualização, eu já não entendi. Eu ia até te perguntar, mas aí como você complementou no final de observar e visualizar o que você não tem, para você pensar no futuro, eu achei interessante. Eu, particularmente, eu pratico a lei do observar e absorver. Que eu aprendi bastante com o Eduardo Marinho. Ele até veio a Passo Fundo no passado, deu uma palestra e tal. E essa lei do observar e absorver é parecido com a da visualização, só que eu não visualizo ainda o que eu não tenho. Mas eu observo o meu redor e absorvo tudo o que eu posso aprender com o que tem. E ser grato com isso. Porque até uma outra coisa que eu até aprendi na infância, e até foi até com o meu pai, que foi assim, que ele me falou o seguinte: eu nasci com 2 olhos, com 2 ouvidos e apenas uma boca. Então eu preciso escutar e ver o dobro do que apenas falar. Então, por um bom tempo eu até pratiquei além do silêncio. Não que eu tenha ficado mudo, né, por bastante tempo, mas eu comecei a falar bem menos do que eu falava e observar mais as outras pessoas que falavam bastante, sabe? Pra, assim, compreender várias coisas do meu dia a dia, sabe? Nossa, Cara, que legal essa experiência de vocês aí. Não, Cara, muito interessante. eu medito que nem vocês, assim, mas eu medito dentro de uma esfera de caos, cara. Eu pego e eu gosto da meditação que extracorpórea, sabe? Normalmente eu boto um metal pesado tocar no ouvido e eu entro em vibração com isso ali, imagino cada parte do meu corpo, como é que eu posso dizer, tipo, dentro da música, sabe? E aí eu tento derreter, saca? E aí quando começa a derreter, assim, começo a sentir, por exemplo, se eu tô sentado na cama, eu começo a sentir a espuma, tipo, como se eu fosse parte da espuma, aí eu começo a dizer a imaginar que eu sou parte do todo, sabe? Que o todo é o caos e eu sou harmonia e afins. E aí eu começo a perceber a grandiosidade da grande obra,
tudo mais, daí vem a gratidão, que nem o Anderson tava falando também, sabe? Mas é legal ouvir vocês, assim, nessa questão de, tipo, eu vou lá, eu visualizo, né, eu observo e absorvo. Cara, são todas experiências legais que levam a gente até pro mesmo lugar, se a gente for ver. Mas, cara, é muito legal ouvir isso de vocês, né, cara? Sim, Pô, sim. muito bom, muito bom. Que massa essa experiência aí, Cauê, de tu observar o todo como um caos e você como uma harmonia. Porque se tu for ver, o caos ele E também a harmonia precisa só da existe harmonia, porque né? existe o caos. Mas É, é, é é a lei, a isso, dualidade, é a né? lei do gênero, inclusive. Mas isso é um pouco complicado, Uhum. porque, tipo, ao mesmo tempo, assim, tu tem que ter uma força de vontade e de pensamento bem grande para conseguir fazer isso. Então, eu não sou um cara que medita muito nessa modalidade, mas é a modalidade que eu mais gosto, né? Eu normalmente medito antes de dormir, assim, Uhum. deito na cama, né? Porque eu não consigo ficar muito tempo em posição de lótus. Mas eu gosto muito de meditar e é legal, assim, vocês compartilharem essas experiências de meditação também. Aí eu não me sinto sozinho. Massa, massa. Ah, com certeza. Ederson, eu acho que para complementar aí, nós chegamos no início da sua história, do seu conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, mano, agora do seu trampo. A gente vai divulgar, com certeza, aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube e na descrição do podcast, as suas redes sociais, as redes sociais do seu trampo. E Beleza. eu sigo ela aqui sempre e observo os ensinamentos que você tem um parceiro, né, nessa Isso, trajetória, né? Então isso, ele também está convidado para um futuro podcast junto contigo, para a gente continuar essa ideia. Eu fui até você porque eu ainda não o conheço, né? Mas assim, a gente Uhum. vamos levar para frente aí quando a gente fizer um novo episódio. E o que eu observei nas últimas semanas, foi que vocês apresentaram lá no projeto de vocês, o Alquimia Prática, Uhum. as leis herméticas, né? Isso. E eu achei sensacional os vídeos que vocês postaram sobre isso. Algumas eu não fazia ideia porque eu não me aprofundei nesse estudo. Outras eu sabia que já estava em prática na minha vida realmente. E eu queria que você falasse um pouco das leis herméticas e também da sua prática de ser um alquimista e como que Uhum. está sendo esse trabalho aí que vocês estão trazendo aí para a mídia e para as pessoas também que estão ouvindo também o nosso podcast. Show de bola. Então, nosso trabalho, nosso desenvolvimento nessa prática aí, com as leis herméticas, né? Surgiu de uma ideia, juntamente com o meu amigo, o Clóvis, né? Clóvis Henk. A gente trocou uma ideia lá na casa dele e ele disse, cara, o que tu acha da gente abordar isso aí num botar no Instagram e tudo mais, né? Botar nas redes sociais. Falei, cara, ótima ideia. Até porque a gente já estava bolando uma ideia antigamente sobre isso. E ele falou, então, beleza, cara, vamos lá, vamos fazer isso. Então, depois de muito estudo e muita prática também, né? A gente começou a colocar isso em formas de vídeo lá dentro da Alquimia Prática. Então, todas as leis, né? Já são 6 leis. A próxima lei vai ser lançada, acho que essa semana. E todas as leis elas estão interligadas, né? São a lei do mentalismo, a lei da correspondência, a lei da vibração, a lei da polaridade, a lei da causa e efeito, a lei do ritmo e a lei do gênero, que é a 7ª lei. A gente começou a observar todas essas leis e todas elas estão interligadas, todas elas. Primeiro,
a primeira lei que a gente sempre observou muito bem foi a lei do mentalismo, né? Porque o mentalismo é o todo, né? A gente tem uma mente. A gente não é uma mente, a gente tem uma mente. E a gente usa a mente, a gente usa o cérebro para acessar a mente. Tá entendendo? A gente usa o cérebro para acessar a mente. E essa mente, ela é dividida pela mente consciente e a mente subconsciente. Entendeu? E a gente usa esse mentalismo aí para visualizar, porque a gente pensa em imagem, a gente não pensa em palavra. Tu não vai juntar, tipo, as palavras da maçã para ela se juntar na tela da tua mente. Não, tu vai pensar na maçã em imagem para ela já aparecer na tua mente. Então a gente pensa em imagem, né? E juntamente com essas imagens, a gente vai vibrar com essa imagem. A gente vai estar numa vibração juntamente com essas imagens. E essa vibração, ela tá juntamente com a lei a lei da correspondência, né? Porque o que está em cima é como está embaixo. Entendeu? E o que está dentro é como está fora. E aceitar também a polaridade, né? Saber que existem os polos. Pensa bem comigo. Não existiria um dentro sem o fora, né? Não existiria um direito sem esquerdo. Não existiria também lembranças do futuro sem lembranças do passado. Muitas vezes a gente fica lembrando só do passado. E por que não fazer uma lembrança do futuro? Porque sim, a gente pode pensar no futuro, entendeu? E não ficar só lembrando do passado. Tá entendendo? Isso trouxe clareza pra gente. E saber aceitar também a lei do ritmo, porque muitas vezes a gente tá em cima, tá numa alta astral, e muitas vezes a gente tá embaixo. Saber aceitar essa lei, né? E da causa e efeito. Toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. E a causa tá na mente. Tá entendendo? A causa, primeiro tá na mente. Se a gente focar só no efeito, a causa vai ser a mesma. E se tu focar na causa primeiro, o efeito vai ser diferente. Caraca, que tá incrível, entendendo? Que leitura incrível. E a outra lei, que é a lei do gênero, que nada é 100% masculino e nada é 100% feminino. A gente precisa ter uma união entre os dois para poder gerar um fruto. O pensamento, primeiro, tipo assim, vamos usar uma analogia aqui. O pensamento, ele é elétrico, ele é masculino. O sentimento, ele é feminino. Então, ele é magnético. Se juntar os dois, junta um eletromagnetismo. E esse eletromagnetismo, ele vai atrair tudo que é preciso para que aquilo que tu pensou, imaginou, o teu objetivo, o teu sonho, se realize. As causas, tudo que for preciso, as pessoas, tudo vai ser atraído para que isso aconteça. Tá entendendo? Então, tudo primeiro, cara, se for focar em uma lei primeiro, foque primeiro no mentalismo, porque ele é o todo. Cara, né? Que incrível leitura das leis herméticas, cara. É realmente, massa, né? Cara. Aí outra coisa também, os opostos sempre se tocam, né, cara? Então, cara, é muito, muito legal, assim, essa visão diferenciada, né, que muitas vezes os magos herméticos, eles não têm bem, assim, porque o mago hermético, ele vai ter, né, o hermetismo mais puro, assim, e a partir do hermetismo puro que tu vai fazer as observações e tudo mais. Mas, cara, o trabalho de vocês com as leis é incrível, é muito acessível, didático, e vocês falam bem a síntese mesmo, sem toda né, aquele rodeio todo, né, toda aquela coisa, assim, não, vocês pegam, são bem, bem diretos, bem como tem que ser. Cara, é muito legal o trabalho de vocês, principalmente com as leis herméticas, né, que é o que eu manjo, né, mas eu achei muito incrível mesmo, cara. Massa, né? E só enfatizar mais uma coisa aqui, como
eu estudo bastante sobre a mentalidade, né? Uma coisa que eu observei, cara, depois de anos estudando, a gente consegue pensar só de uma forma, gurizada. Só de uma forma. E quando eu observei isso, eu pensei, cara, é isso aí. E isso já vinha sendo trazido lá no Antigo Egito, tá ligado? E Totti já fez isso também. Grande. E ele mostrou pra gente. A gente consegue pensar só de uma forma. A gente consegue pensar só de uma forma, que é escrevendo, cara. Tanto que ele que escreveu o livro da vida, o livro da sabedoria, tudo isso porque a questão também não é só sobre escrevendo, mas sim sobre você falando, não é? Mas daí quando você escreve, exato, você fala para a eternidade, né? Você fala para o futuro, no caso, né? Essa é a grande sacada da escrita em si. Da escrita, né? O Cauê acabou de salvar o nosso podcast, porque complementou que também é falando, né? Também é falando. Não só escrevendo, daí acabou de salvar o nosso podcast. O conhecimento também é falando. Essa foi pra descontrair. E o mesmo serve, né? Tipo, vocês estão fazendo o trabalho de vocês em plataforma de vídeos, né, Anderson? Então, eu acredito assim, ó, tipo, para aquela época, no Antigo Egito, a linguagem era realmente a escrita, não existia outra a não ser escrita e a falada frente a frente com outra pessoa, né? E olha como na era que a gente vive agora, com tecnologia, que nem a gente trocando, quando a gente começou, antes de começar a gravação, eu tava te falando, né? Porra, olha essa plataforma que faz a gente fazer um podcast de cada um da sua casa, para trocar uma ideia interativa aí de uma hora e pouquinho, e olha quanto conhecimento a gente já falou em uma hora, sendo que a gente não precisava estar no mesmo lugar, sendo que a gente está respeitando agora a pandemia, não estamos fechados num estúdio nem nada, estamos cada um da sua casa e estamos usando a linguagem, a comunicação e passando o conhecimento para quem está ouvindo, né? Isso é verdade. E se pensar, tudo isso aí que a gente tá utilizando hoje, né, foi fruto de uma imaginação de alguém, né? Imaginação de alguém, tipo assim, ó, a internet, né? A internet hoje, a gente tá utilizando ela, mas alguém pensou lá atrás, né? Já existia aqui no todo, já existia no universo, mas alguém imaginou isso e pensou, cara, internet, né? Isso aí é um fio de conexão que pode estar levando a informação de um lado do planeta para o outro lado. E muito instantâneo, né, cara? Sim, com certeza. E pra te ver, tudo isso foi tirado da onde? Foi da mente, né? Da mente de alguém. Não, e sem falar que a nossa tecnologia não é limitada, né? Independendo do lugar que a gente tá, tipo, você tá em Três Coroas, mas você poderia, tipo, estar em outro país essas horas. Ou o Cauê, então, em outro país e tal. Então, tipo, nós temos a tecnologia a nosso favor. Infelizmente, com certeza, tem gente que usa pro mal, acaba prejudicando a si mesmo ou a outras pessoas, mas tudo envolve qual caminho a gente quer seguir, né? Tipo, a gente sabe das melhores intenções que você tem com o seu projeto, e é como eu disse pro Cauê quando a gente iniciou esse projeto do podcast, sabe? Tipo, se fosse pra avisar ganhar dinheiro, eu nem tinha começado, tá ligado? Porque eu sei que nada gera fruto de um dia pro outro. O cara precisa primeiro focar e amar o que gosta, para depois pensar se vai vir algum retorno, porque se o cara pensar só no dinheiro, o cara vai só se afundar. E se o cara botar um bagulho com amor, com uma coisa que o cara goste, isso aí vai trazer um retorno lá na frente. E daí entra a lei do triunfo aí que a gente falou.
Tem uma frase aqui, ó, que eu anotei, que foi o seguinte, ó. A fórmula do sucesso, aliás, a fórmula para ser rico. O cara passou hoje, foi bem assim, ó. A nossa recompensa na vida será diretamente proporcional à nossa contribuição. Caraca, muito boa, muito boa. Muito boa. Então, a gente deve primeiro pensar em contribuir para a humanidade. Como vai contribuir? Através de vídeo, de podcast, como vocês estão fazendo, de mentalidade. Olha quanto conteúdo foi passado aqui, né? Se as pessoas que estão ouvindo esse podcast, pegar esse podcast e estudar ele, com certeza, cara, pode tirar muitos frutos daqui. É a contribuição que a gente está fazendo para as pessoas, é o que vai fazer as pessoas evoluir, entendeu? E depois o universo, ele entende isso. Por quê? Quando a gente contribui com alguém, essa pessoa, ela sente gratidão pra gente. E no momento que ela sente essa gratidão, o pulso magnético dela, ela vai expandir. Esse pulso magnético, ele vai chegar até nós. Sim. Entendeu? E o universo, ele é regido por lei. E essa lei de atração, ela vai ser exposto para nós também. Então, e também, né, pensando por outro lado, a gente não pode ser 100%, acho que é filantrópico. Né? Essa palavra. Não sei se é filantrópico. Isso, filantrópico. Que não ganha nada. É filantrópico, né? A gente não pode ser 100% filantrópico, porque aí a gente vai estar só alimentando a alma da gente, e a gente precisa de grana para viver, entendeu? A gente precisa de economia, precisa viver a famosa troca também. Equivalente. Entendeu? Isso aí. É isso aí. A gente dá algo, mas espera algo em troca. Espera, mas não imediatamente, porque se tu esperar imediatamente, tu vai sofrer. Sim. Daí, né, cara? Tu vai sofrer e sofrer por antecedência. Essa é uma lei da alquimia, né? Então, essa é a lei da alquimia, com certeza. Que nem eu e o Ecker começamos esse podcast e tudo mais, mas o intuito é a gente ficar mostrando e conhecendo outras histórias e se rolar o monetário, rolou, se não rolar, é a experiência, né? E porque a gente sabe que a gente está aqui plantando um projeto que vai possivelmente trazer conhecimento para as outras pessoas, como esse podcast está falando, os outros podcasts que vão vir, né? O que vai estar movendo essa nossa vontade é essa questão aí de estar trazendo conhecimento para as pessoas, né? E ao mesmo tempo tá aprendendo também com outras realidades, outros conhecimentos. Massa. Isso é verdade. E outra coisa também que a gente primeiro deve plantar, né? Claro, vocês estão plantando, a gente está plantando, eu também estou plantando. Eu tenho, além desse projeto que eu tenho com o meu amigo lá, né, que é Alquimia na Prática, eu também tenho, aliás, né, que é um canal no YouTube, que também é Divinamente, né, Divinamente, porque, né, a gente tem uma divinamente, a gente é divino, entendeu? Eu também tenho esse canal no YouTube. E... beleza, a gente vai divulgar aqui também. Esse teu trabalho do YouTube eu não sabia, mano, mas interessante. E eu coloco vídeo lá também, né, contribuindo, até eu estou fazendo um estudo junto com o meu Mastermind, um estudo sobre as leis do triunfo, né, eu estou sempre colocando lá, estou agregando de alguma forma, estou agregando para as pessoas. Estou plantando minha semente, entendeu? Estou plantando minha semente. E o universo, ele tem um tempo de gestação. Não é tipo tu plantar uma semente hoje, ir lá e cavar e pensar que vai nascer uma árvore. Não. A gente precisa de uma gestação. O universo, ele precisa dessa gestação para quê? Para que tudo que tu tá plantando hoje possa colher daqui 3, 5, 10 anos, entendeu? Precisa desse tempo. A gente demorou 9 meses para nascer, não vai ser da noite pro dia que o cara vai criar um império, uma riqueza, enfim. Claro, não é. A gestação é primordial, né? A semente precisa de tempo para desenvolver, precisa de base sólida e tudo mais, né, amigão? Anderson, queria só que tu desse uma palhinha aí bem rapidinho, amigão.
que tu fala para a pessoa que está escutando o podcast? Se tu tivesse um conselho agora para dar para a pessoa que está escutando esse conselho, tu venderia esse conselho, mas tu vai dar de graça. Qual conselho você daria para a pessoa? Qual o conselho? Exato. Então, para essa pessoa que está escutando nesse exato momento esse podcast, o conselho que eu dou hoje e que serviu para mim é o seguinte: tenha um objetivo na vida e lute por ele. E o segundo conselho que eu dou é que leia livros, escreva muito, escreva seu futuro, cara. Porque a primeira coisa que tu vai fazer, o primeiro passo que tu vai dar pro teu objetivo, pro teu sonho, é tirar esse teu sonho, teu objetivo e colocar no papel. Então, faça desse teu sonho um sonho lúcido. E esteja também consciente das leis do universo, as leis herméticas. E trabalhe junto com ela. Trabalhe junto com ela e crie muito. Porque a criação é o estado desejado de Deus. Se tu competir, tu não vai estar junto com Deus. Crie. E essa é a minha mensagem. Estude, leia, escreva muito, escreva bastante no papel. E é isso aí. Esteja em união com o universo, que Deus também vai estar contigo. Caraca, Sem cara, palavras. que bonito, cara, que lindo. Sem Então palavras. é isso aí, cara. Bom, então para finalizar aí, vou só para aproveitar o gancho, já diria Raul Seixas, né? Antes de você ler o livro que o guru te deu, escreva o seu. Então, com isso aí, encerramos então nosso podcast. Muito obrigado, Anderson, por ter vindo. Obrigado, Matheus Ecker, por nos acompanhar também. Beleza, muito obrigado aí pela conversa, Anderson. Muito obrigado de coração mesmo. Para mim foi uma experiência assim inexplicável. Juntou uma nostalgia com um pouco de aquele sentimento quando a gente mata uma saudade, sabe? Porque já tem algum tempo que a gente não se vê. Sim. Então eu lembro que quando você voltou para Carazinho visitar os brother, eu tava nesse grupo. Quando eu fui para Gramado e Canela trabalhar aquela vez, eu te visitei. Então, para mim é uma experiência inexplicável trocar essa ideia contigo. Muito obrigado que você tenha aceitado, né, para compartilhar essa informação. Se você quiser, eu também te disponibilizo esse podcast para você compartilhar na sua plataforma também, não tem problema. A gente pode compartilhar das mesmas ideias. E fica o convite aí para um próximo podcast. E daí eu quero ver você, o seu parceiro aí do seu projeto junto, com nós aí trocando essa ideia, porque eu acredito que uma parte 2 vai ter muito mais conhecimento do que esse que já teve, né? Vai estar sem mais dúvida. sensacional ainda, né? Sem dúvida. Beleza. Fica aí então esse convite para um próximo. E, cara, eu quero agradecer vocês aí. Você, Cauê, também você, Matheus, pelo convite que vocês proporcionaram e para nós ter trocado essa ideia hoje, né? Proporcionado aí um monte de informação, um monte de conteúdo que, nossa, vai agregar muito para a galera que está escutando esse podcast agora. E se quiser disponibilizar também, eu vou colocar lá no meu canal. Coloco lá no meu canal no YouTube, boto o direcionamento de vocês também, as redes sociais de vocês, e vamos propagar isso aí junto. Show de bola. Show de bola, muito obrigado também, amigão. Então é isso aí, galera. Então a gente tá finalizando mais um podcast, brigadão. Segue a gente nas redes sociais e @Guimarães Cauê. Segue o Anderson, tem muita coisa legal. Segue nosso Instagram também, o nosso podcast. E valeu! Não se esqueçam de se hidratar. Valeu! Valeu, pessoal. Forte abraço aí para todos.